vamos hoje falar sobre a intercessão de Daniel. Lembrando que nós estamos seguindo uma linha cronológica. Então a gente está fazendo uns saltos de capítulo aí, propositais, tá? Para você entender que estamos respeitando a linha cronológica. Então a gente estava no capítulo 7, 8, voltamos para o 5, agora a gente vai para o 9. E do 9 a gente vai voltar para o 6. Tá? Então a gente está seguindo a linha cronológica. Por quê? Porque a atitude que Daniel tem no capítulo 9 foi no início do reinado de Dário, o Medo. Né? Ele que naquele momento era regente na Babilônia, junto com o grande imperador Ciro. Ciro estava lá na pegada da conquista, deixou esse homem de confiança, Dário, que ninguém realmente sabe quem é, se era o general Gobrias, ou se era realmente alguém da família, enfim, ninguém sabe. O que se sabe é que era um homem de confiança, porque Ciro colocou para cuidar dessa cidade tão importante que era a Babilônia. Então nós vimos aí a importância dessa conquista, também geograficamente na aula passada. Hoje nós vamos falar uma aula muito mais ligada ao lado espiritual, às práticas espirituais de Daniel. Então hoje o tema é intercessão e cura interior. Então preste muita atenção nos detalhes espirituais que nós vamos tratar na aula de hoje. Começando, vamos ler o capítulo 9. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 3. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, o que aconteceu? Daniel, logo no começo do reinado, né, de Dário o Medo, ele está estudando a palavra, está estudando o texto, as profecias escritas pelo profeta Jeremias. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho sobre elas. O ponto é, nós estamos falando do ano 539 a.C., por que é este ano exatamente? Porque é o ano de conquista da Babilônia. Isto tem a comprovação arqueológica, né? O próprio cilindro de Ciro também afirma mais ou menos, né, essa data aí, quando cruzam todas as provas arqueológicas, dão este ano, 539 a.C. Então ele passa a governar essa província. Daniel já tem uma atitude ali espiritual, além das que ele já tinha, e ele começa a estudar a palavra. E ele estuda um profeta emblemático, porque foi o profeta que acompanhou todo o período da destruição do reino de Judá e da cidade de Jerusalém. Então imagine que Jeremias ele vai acompanhar desde o reinado de Josias, e depois vem 4 reinados desastrosos em conflitos com o Egito e depois em conflitos com a Babilônia, né? Então vai desde Joacás até o último, que é Zedequias. Né? Então, só para a gente lembrar, né, Bispo G? Joacás, Jeoaquim, que era chamado em hebraico de Eliaquim. Depois nós temos Joaquim, que era Jeconias em hebraico. E fechando, Zedequias, o último. Então Jeremias passou por todos eles. E Jeremias foi um instrumento de Deus para alertá-los. Olha, é melhor obedecer a Deus, se sujeita a Nabucodonosor, senão ele vai destruir a cidade. Enfim, ninguém obedeceu, a cidade acabou destruída. O ponto, Bispo G, é que ele fala dos 70 anos, que a profecia de Jeremias afirmava que seriam apenas 70 anos. Inclusive, esse trecho de Jeremias foram cartas que ele enviou para aqueles que estavam exilados na Pérsia. Como que para acalmar. Não sei se acalma muito também, né? Porque 70 anos acho que não acalma ninguém, né? Fala assim, ó, vocês que estão aí já eram, né? Talvez seus filhos tenham a sorte de voltar para Jerusalém. Mas enfim, a carta está avisando, ó, podem ter certeza que são 70 anos. Se nós fizermos um cálculo, Bispo G, nós vamos ver aí que essa intercessão vai habilitar espiritualmente a lei de Ciro. Ciro vai fazer uma lei permitindo o retorno para Jerusalém. Então, aí vai ter uma discussão de tempo. Por quê? Porque se é 539, então seria o ano 609 que começou o exílio. Mas foi 605 para 604 que Nabucodonosor conduziu.
Então tem um tempo aí meio vago de 5 anos, ou 609 já começaram alguns exilados de Judá a irem na época com Nabopolassar. Ou essa lei ela foi colocada em 539, mas ela foi praticada 5 anos depois. Um pouco complexo isso, né? E aí entra aquela discussão de tempo arqueológico que não tem algumas precisões, não é isso? Aqui também tem um detalhe, Dani, porque ele fala que aqui já teriam se cumprido os 70 anos, né? Que era de 70 anos e ele voltou para buscar, porque ele sentiu que já havia sido cumprido. E não fala o exílio em termos da deportação, mas já de domínio de Jerusalém. Então eu calculo que estava aqui mais ou menos 71, 72 anos, fazendo um cálculo assim por cima, desde a época que Nabucodonosor assumiu, 2 anos depois é que vem, entre aspas, a derrota, né, de Jerusalém. O ponto que é interessante é que Daniel ele afirma que então já tinha passado esse tempo. Isso, já tinha cumprido o tempo, ele falou, por que não está acontecendo? Agora o ponto é assim, se for 609 ou para trás, nós estamos falando do reinado de Joacás para Jeoaquim. Joaquim assume em 609, precisamente em 609. Por quê? Porque Neco tira Joacás, né, que era o faraó na época, tira Joacás e coloca Joaquim. Então, soma-se aí também um tempo de domínio egípcio, possivelmente. Dá praticamente 1 ano, não vai dar muito tempo. Porque depois vem a Babilônia, né, como empurrando o Egito de volta, a gente sabe que vão ter essas batalhas, enfim. O ponto é que esse tempo já tinha se cumprido, então a palavra de Jeremias já tinha se cumprido, não é? Agora, primeiro ano de Dário, então a gente vai ter aquela discussão alucinada, porque fala que era filho de Assuero. E que Assuero é esse? São vários, né? Então tem vários Assueros. Aqui dizem que possa ser o Xerxes, né? Que seria o Xerxes, né? O primeiro dos Xerxes. Então é muito vago, é difícil a gente localizar, porque eles tinham praticamente todos os mesmos nomes. Às vezes era um codinome. Por exemplo, a gente vê Abimeleque é um termo usado para os filisteus, para o chefe. Faraó é o termo usado para os egípcios. E Assuero era um termo muito usado. Mesmo Dario para os medos era um termo também usado para senhor. Então fica difícil, né? E é uma coisa curiosa histórica que, por exemplo, Nabonido, que foi o último rei babilônico, ele tinha o costume de usar o nome de Nabucodonosor em algumas coisas. Então você vê uma prática também, que é uma prática até maliciosa e esperta, né? Vou usar o nome do cara, porque o cara era forte. Né? Aí entre esses conflitos que nos atrapalham um pouco historicamente, porque havia esse tipo de costume. Enfim, vamos ver o momento aí geográfico, a conquista de Ciro. Então, neste ano de 539, Ciro já tinha conquistado toda a região da Média, né? A primeira conquista foi a Média. Depois ele conquista lá em cima, na Ásia Menor, a região da Lídia. Ele não conquista tem uma manchinha ali vermelha, né, debaixo da Ásia Menor, chama Cilícia. Ele não conquistou, inclusive ele teve até muita dificuldade nessa região. Mas ele conquista ali a Babilônia, e ele, em uma parte ali que você vê descendo em direção à Arábia. Depois que ele conquista a Babilônia, depois de muito tempo ele acaba morrendo, é Cambises que vai chegar ali no Egito, né? E depois Assuero, Dário primeiro e Xerxes que vão avançar em direção à Grécia, tá? Mas nesse momento aí já é um império vasto, que é a própria região da Pérsia, e aglomerou a Ásia Menor e a região que já fazia parte do Império Neo-Babilônico, tá? Agora, alguns dados importantes espirituais, Bispo G. Nós vemos como o conhecimento da palavra é importante para a libertação. Amém. Por quê? Daniel só entendeu que era hora de agir espiritualmente e interceder a favor de Israel porque ele leu o texto, ele foi se aplicar no entendimento e falou, peraí, eu estou lendo aqui Jeremias, eu estou lendo aqui a profecia e está falando que eram 70 anos, já cumpriram os 70 anos. Então, olha o detalhe na palavra, como nós precisamos sermos mais esclarecidos, nós precisamos ser mais esclarecidos quanto à palavra, ler mais, meditar mais. É tão interessante, tem pessoas que falam assim, não sabia que isso era pecado. É verdade. Aí leu a Bíblia, quanto mais eu leio, mais eu tenho entendimento de coisas que estão acontecendo, que estão me roubando, que eu não percebo, que é o fator ignorância, falta de conhecimento, e a palavra fala que o povo peca por falta de conhecimento. E
aqui chama atenção para esse detalhe. Quanto mais você se preparar, estudar a Bíblia, né? Nós temos, por exemplo, um trabalho na Igreja Renascer, que é o trabalho do Homens de Aliança, como também Mulheres Mais QV, que tem tarefas como estudar alguns livros específicos, como a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios nós estamos estudando. Para quê? Porque realmente é esclarecedor. Começa a dar um entendimento de algumas coisas que precisam mudar, de quantas palavras que às vezes está precisando, você lê ela, fala na hora com você. Então é muito importante, nós vemos esse detalhe em Daniel. E a reação de Daniel, porque Daniel já entra numa reação de se humilhar diante de Deus. Então ele age como alguém que morreu. Todos os costumes, né? Por exemplo, ele coloca pano de saco, que era feito com pele de camelo, era um pano bem rude, bem grosseiro, uma coisa bem ruim de se vestir. Às vezes cobriam só o lombo, né? É mais ou menos que nem aquele nosso saco de estopa, né? De saco de batata, bem rude mesmo. Rude, né? Colocava às vezes só aqui, assim, na região do lombo, né? E colocar pó na cabeça, práticas de quem está de luto. Né? Que o judeu que está em luta, ele tem essa prática, né? Aqui, no Antigo Testamento. Então ele se coloca no sinal que é de humilhação, já indicando o que ele vai fazer, que é demonstrar um arrependimento. Perfeito? Vamos ler o que significa isso, porque aqui se dá o início da cura interior e libertação. E a primeira coisa, sem dúvida, né, Bispo Gé, é o reconhecimento. É assumir que errou, é reconhecer que tudo que estava vivendo é porque as atitudes foram erradas, estava colhendo aquilo que plantou, como fala Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, o que plantar vai colher, e assim por diante. Depois que ele reconhece, ele vai ter a atitude que está ali na carta de Tiago, no capítulo 5. Vamos ler. Vamos lá, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então Tiago ensina aqui sobre confissão. Reconheci, confessar, falar, colocar para fora, né? Ir a uma autoridade espiritual capaz, né? que exerça esse ministério e abrir o seu coração. Então Daniel, ele sabe que chegou a hora de confessar diante de Deus. Ele não tinha uma figura como nós temos hoje na igreja, mas ele sabia que ele precisava fazer aquilo. Ele sabia que no mundo espiritual as coisas precisavam ser denunciadas, colocadas para fora, declaradas com palavras. Por quê? Porque é aquilo que está em Mateus 16, no versículo 16 e diante, especificamente o versículo 18, que a palavra ela tem o poder de ligar e desligar no mundo espiritual. Então, Bispo G, quando a pessoa ela não desliga algumas situações espirituais, comprometimentos, consagrações, maldições, situações oriundas do pecado, assim por diante, elas permanecem ativas no mundo espiritual, porque elas estão ligadas no mundo espiritual. Há uma confusão muito grande, Dani, porque algumas pessoas rejeitam isso, falam, não, a salvação com Jesus Cristo ela é completa. Ela é completa no sentido dos nossos pecados serem perdoados, mas ela não é completa e eficiente se você não desligar outras alianças. O fato de eu ter, vamos dizer, assumido uma aliança com Jesus, isso não quer dizer que outras alianças possam ter sido desligadas. E o mundo espiritual funciona por habilitação. Então, se algumas entidades ainda têm habilitação, elas retêm. Era o que estava acontecendo. Ele começou a falar, puxa vida, já passaram 70 anos, não está acontecendo, não estão indo, voltando, não veio ninguém para nos libertar, fazer voltar o povo lá para ajudar. O que é que está acontecendo? O que estava acontecendo é que o principado da Pérsia estava retendo aquilo que era a palavra profética. E aí ele vai e toma uma posição de fazer uma cura interior. E a cura interior ela é de uma profundidade, porque ela atinge a alma e atinge o espírito, né? Porque é através da palavra de Deus. E aqui ele confessa, nossos pais têm pecado, nós temos pecado. Agora fala, puxa, mas Daniel é um cara que não tinha pecado. Tinha. Claro. Ele tinha entrado num processo de acomodação também. Estava tranquilo, lá, tal. Mas a palavra era que duraria um determinado tempo e teria que voltar. Não que Daniel fosse negligente nem nada, mas ele reconheceu que ele já estava entrando num processo de acomodação diante de uma palavra profética que Deus havia dado e que tinha que se cumprir, independente daquilo que fosse o futuro dele. E o interessante, Bispo G,
é que despertou isso nele uma simples análise, né? Ele falou, peraí, no começo do reinado de Belsazar, mais ou menos 15 anos atrás, eu tive aquele sonho com os animais. 2 anos depois, eu tive aquele sonho com o carneiro e com o bode. Agora eu vejo o Império Persa dominando tudo aqui. Acho que está na hora de eu me mexer. Acho que alguma coisa, o mundo espiritual está se movendo e eu não posso mais ficar parado. É muito interessante isso, porque é um momento muito crucial que ele se posiciona em leitura, em dedicação, em reflexão, e nessa ação específica de cura interior e libertação. Então ele vai denunciar, ele vai expor, ele vai passar por esse processo de purificação em oração, uma oração de confissão. E ele vai renunciar a isso, que é o processo de desligar essas habilitações que o inimigo tinha sobre Israel e sobre ele mesmo. Não é? Vamos dar um exemplo? Vamos ler o versículo 4 em diante. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4 em diante. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então ele faz uma oração ao Senhor confessando. E é interessante o processo, porque ele denuncia, ele renuncia, então é o poder da manifestação de desligar no mundo espiritual, como nós falamos agora há pouco. Agora, ele começa denunciando, Bispo G, primeiramente, né, o fato de Israel ter desprezado os mandamentos do Senhor. Então ele não fala só daquela prática dos judeus dos últimos reinados. Ele fala de coisas muito antigas e profundas. Né? Porque o povo de Israel desobedecia muitas vezes os mandamentos. Período de Juiz, depois te vê, no período de Davi melhorou, Salomão no começo, depois caiu de novo. Então, o desprezo aos mandamentos. Por exemplo, se me casar com estrangeiro, quando fala de Salomão, se casar com estrangeiro, Deus falou para não se relacionar com estrangeirice, não manter estrangeirice. Israel fez isso muito. Imoralidade e principalmente idolatria. Então, práticas que afrontavam diretamente, não só todas as leis de Levíticos, as leis todas, mas diretamente as das tábuas da lei. Não é? Então, Daniel já começa o processo, primeiro, denunciando isso. Povo desprezou os teus mandamentos, Senhor. Reconheço. Depois, ele fala, povo desprezou o aviso dos profetas, não deram ouvidos aos profetas. Quantos profetas falaram? Não é? Então, a gente tem um exemplo. Elias falou para Acabe, até porque Acabe era um cara bom, mas infelizmente deixou Jezabel dominar o seu coração. A palavra de Deus fala isso. Eliseu também, falando para Acasias, falando para todos ali. Depois a gente vê Isaías também, avisou Ezequias, toma cuidado com os babilônicos. Problema nenhum, imagina. O que aconteceu? O filho foi o pior rei de Judá, que fez abominação a ponto de Deus falar, tenho nojo. Depois a gente vê Jeremias. Quantas vezes Jeremias falando, e joga o cara no poço de betume, prende ele, coloca no tronco. Então, não ouviram os profetas. E, lamentavelmente, como muitas pessoas sofrem por não ouvir uma direção de uma autoridade espiritual. Desprezar, né, a palavra profética, não concordar, achar que a forma que crê é a dele. Quantas vezes eu vejo, olha, tal pessoa está assim, né, aprendendo,
Ou, vamos dizer, o apóstolo fala assim, mas eu acho que é dessa forma. Quantos eu já vi fazendo isso? Diante de ensinamentos, de fundamentos apostólicos. Quer dizer, a pessoa toma para si algo que nada mais é do que uma rebelião. Agora, depois ele fala sobre os príncipes. E ele fala de uma forma assim, eles pecaram, eu confesso que eles pecaram conscientemente. Manassés, próprio Zedequias, o último, conscientemente afrontaram o Senhor. Depois, já estamos na quarta parte dessa oração, ele confessa que Israel não se converteu do mau caminho, ou seja, tiveram a chance de se converter, mas optaram em não se converter, optaram em desprezar. Pois bem, aí não tem jeito, né, Bispo G? Então ele reconheceu que muitas oportunidades, Deus foi misericordioso muitas vezes, mas optaram pelo o mal. Agora, esse termo é interessante, imprecações, né? É exatamente, o que é imprecação? É o resultado, né? A maldição que é o resultado do erro, né? Isso, são sentenças, né? Imprecações são sentenças, é aquilo que... A imprecação é algo que vem e pega, que acontece realmente, né? O resultado. E ele fala sobre isso, Daniel, que ele reconhece o quê? Que tudo aquilo que eles viveram, como foram entregues aos inimigos, por exemplo, Deus falou isso, tudo lá em Levítico capítulo 26. O fruto da desobediência, da rebeldia, tudo isso nós vemos o quê? Que eles sofreram a miséria, a terra estéril, o problema da invasão inimiga, a sujeição ao inimigo. Então, esse reconhecimento, essa confissão e essa denúncia para ser quebrado no mundo espiritual é o passo primeiro da cura interior e libertação. Então é assim que nós, né, praticamos na igreja. A pessoa vai à igreja, não é um lugar que ela vai lá confessar, falou, e eu simplesmente falo, tá bom, querido, está perdoado, tchau. Não. A pessoa vai denunciar, a pessoa vai quebrar, a pessoa vai liberar perdão, a pessoa vai receber o perdão, e depois a gente vai falar o mais importante, né, Bispo G? Que é a mudança de hábitos. E é impressionante, porque quando o apóstolo, vamos dizer assim, trouxe essa realidade, porque é uma visão apostólica, né? Ele trouxe essa realidade, ele começou a avaliar não só o lado do espírito, o lado da alma também, todo esse contexto. E hoje nós temos a prática da cura interior por causa dessa visão, que é uma visão apostólica, é um fundamento apostólico a cura interior. Vamos ler aí a última parte da oração de Daniel. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 9, versículos 16 a 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Inclina, ó Senhor meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então nós vemos aí a fase do perdão, né? Ele pedindo perdão, misericórdia, né? Senhor, esqueça, Senhor, nos perdoa, olha para a nossa condição, tem misericórdia. E aí ele alcança esse perdão que vem de uma palavra-chave, que é a graça, né, Bispo G? Amém. É a graça, depois de tudo que aconteceu, a graça do Senhor se manifesta. Por quê? Como nós falamos, a cura e libertação, ela traz a mudança de hábitos. Daniel, ele habilita algo no mundo espiritual muito profundo, que quando ele tem essa atitude, nós vamos ver a próxima aula, vem um anjo do Senhor ministrar e falar, vai se cumprir exatamente aquilo que Jeremias falou. Nessa gestão de Ciro, vai ser feita uma lei, e essa lei vai liberar o retorno para a reconstrução de Jerusalém. Poder de uma palavra liberada, o poder de uma intercessão. Um poder da habilitação espiritual, né? Então a chave apostólica, que é a chave que Pedro recebeu, Daniel ele já tinha conhecimento, ele tinha consciência espiritual da autoridade que ele poderia ter no Senhor,
tendo essa habilitação, quebrando o domínio do inimigo sobre a vida dele e usando dessa autoridade. E a intercessão é exatamente isso, se colocar na brecha, né? Ele se colocou como povo. Ele se colocou na brecha do povo de Israel e falou, Senhor, olha para mim. Né? E a gente vê esse resultado maravilhoso que nós vamos estudar na próxima aula. Antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje. Esta Bíblia lindíssima para as mulheres. A Bíblia da Mulher de Bem com a Vida, anotada pela serva de Deus, Bispa Sônia Hernandes. Com um encarte incrível, com 52 pensamentos da Bispa Sônia, com cronogramas de orações por estação de ano, fora os dicionários, mapas, as notas de referência e assim por diante. Você não pode perder a oportunidade de adquirir esta Bíblia por um preço super acessível e completar a sua coleção e estudar mais, como nós falamos hoje. Daniel é um homem preparado e você também precisa se preparar. O telefone 3500-1222, o nosso televendas, ou pelo site gospelbay.com.br. Pagamento facilitado, vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula sobre a intercessão de Daniel. Na aula de hoje, estudamos sobre cura interior e libertação, a prática espiritual de quebrar laços e domínios demoníacos oriundos de maldições, consagrações e dos próprios pecados praticados. Como exemplo, vimos a oração de Daniel no capítulo 9, a intercessão a favor do perdão de Israel. Para a cura interior ser efetiva, ou seja, ter sua alma liberta, precisa dos seguintes passos: reconhecimento, confissão, renúncia, ou seja, desligar no mundo espiritual com as palavras, perdoar e pedir perdão e, por fim, mudar os hábitos. Confira a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.